Olá, meu nome é Tati Soeiro, bem-vinda à nossa Masterclass Forte no Corpo. Cada Masterclass foi criada para lhe ajudar a descobrir, junto com um grupo de mulheres, sobre princípios, valores e potencial. Elas se baseiam em assuntos relacionados a diversas características que nós mulheres temos. Esperamos que as incentivem, inspirem e despertem a curiosidade para que se aventurem no seu chamado pessoal de Deus. Essa Masterclass tem por título Tecida em Maravilhas. A palavra de Deus diz que fomos feitas de modo especial e admirável, e que antes de sermos formadas no ventre materno, Ele já nos conhecia. Somos tecidas em maravilhas, pois fomos criadas e formadas por Deus e para Deus. A nossa força, de fato, está nisso. Essa Masterclass será um bate-papo com mulheres incríveis, e são elas, Belisa Minozzi, Cristiane Bezerra, pastora Marcele Soeiro e pastora Jaine Monteiro. Estou confiante que esse momento será um grande incentivo para todas vocês. Aproveitem e Deus abençoe. Olá meninas, sejam bem-vindas à Masterclass Tecida em Maravilhas. Você pode estar se perguntando qual é o assunto dessa Masterclass, o que de fato será tratado aqui, e a resposta a essa pergunta é você. Você foi e é tecida em maravilhas. A palavra de Deus nos diz que nós fomos feitas de modo especial e admirável e que antes mesmo de sermos formadas no ventre materno, Ele já nos conhecia. Fomos tecidas em maravilhas porque fomos criadas por Deus e para Deus. E existe muita força nisso. Acontece que nós, como mulheres, durante as diversas fases da nossa vida, acabamos nos esquecendo disso. Isso pode acontecer em fases normais, como na infância, quando falhamos na nossa primeira tarefa de casa, ou na adolescência, quando não nos sentimos suficientes em nós mesmas, e em diversas fases normais da vida adulta. Mas se eu pudesse destacar uma fase em que isso acontece bastante, seria a maternidade. A maternidade é um presente de Deus para nós mulheres. Como mulheres, carregamos a beleza de fazermos parte do processo de formação de Deus. Isso é muito lindo e é um presente e milagre por si só. Mas também exige muita força e em vários aspectos. Para algumas mulheres, isso vai se resumir nos questionamentos a respeito do seu propósito como mãe. Para outras, naqueles questionamentos se eu exerço ou não uma boa maternidade, questionamentos esses diários. E para outras ainda, na expectativa de gerar, que pode estar ligada a um tempo de espera ou até mesmo a uma mudança de planos. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje nesse bate-papo. Eu estou aqui com 3 mulheres lindas, 3 mamães, uma delas coordenadora de enfermagem, que também vai nos guiar no assunto saúde, a respeito de tudo isso que nós vamos falar. E, enfim, sejam bem-vindas, meninas. Estou aqui com a Má, com a Cris e com a Já. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui. Uma alegria nossa de estar aqui com vocês. Expectativa mil por esse momento. Amém. Bom, começando um pouquinho com você, então, Cris. Pensar em maternidade começa só no casamento ou a gente começa até mesmo antes disso? Não, é um assunto que o casal deve abordar desde o momento do namoro, quando esse relacionamento se torna sério, quando já se está falando em noivado. Tem que se ter essa conversa no sentido de quantos filhos queremos ter, como vamos criar esses filhos, qual a linha de criação que nós vamos ter, para que não haja nenhuma surpresa após o casamento, né? Partindo hoje do princípio que muitos casais se casam já definidos que não terão filhos. Uhum. Então, essa é uma divergência que não pode acontecer pós-casamento. Verdade. Né? Eu nem tinha namorado. No último ano do colegial, eu já sabia que eu queria ter 3 filhos. Quando eu comecei a namorar, eu já falava isso para o meu esposo hoje. Brincava com ele que eu já tinha até o nome das crianças. E realmente são os nomes que eles têm hoje. E hoje a gente vai completar 25 anos de casado, tá para completar 25 anos de casado, e a gente entendeu a importância de toda essa conversa, né, dessa estrutura. Antes quando nós começamos os preparativos para o casamento, para tudo isso se concretizar,
Nós iniciamos, né, toda essa preparação com os exames pré-nupciais para saber se nós podíamos ter filhos, se tudo estava conforme os nossos sonhos. Então, isso é importante, que são os exames pré-nupciais. O casal precisa ter esse cuidado. Não se fala muito sobre isso hoje, não é uma cultura do nosso país, mas é algo que vem lá de trás. E é importante porque na mulher acima de 35 anos, no homem a partir dos 40 anos, partindo também desse princípio que os casais não estão casando mais novos como eram antes. É importante os testes de fertilização para saber se algum deles tem problema para engravidar. Então, assim, os exames pré-nupciais são muito importantes. Dentre deles, existem algumas sorologias que alguns casais se recusam por tabus que existem hoje, né? Que são sobre as doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis, o HIV, o HTLV. Então, é importante esses tabus serem quebrados para que exista uma saúde sexual no casal e uma transparência nesse relacionamento desde então. Né? Então, na mulher, são os exames, né? Ginecológicos e esses exames específicos. No homem também alguns exames específicos, exames de sangue, dependendo da idade e do histórico e do familiar, o médico solicita também alguns exames específicos de fertilidade. Então a gente precisa entender que toda decisão é do médico em conjunto com o casal do que vai ser pedido nesse pré-nupcial. Sim, muito importante. Então, preparação mesmo antes. Agora, se a gente for falar da maternidade em si, do momento que a gente decide dar o start, como é esperado que isso aconteça para um casal? Olha, a partir do momento que o casal decide realmente engravidar, tem que ser uma decisão em conjunto. É claro, né, que tem muitos casais que já definiram que querem ter filhos e numa alteração de método contraceptivo, a mulher acaba engravidando, ok, parabéns, vida que segue, procura um obstetra, um ginecologista e vai fazer os exames do pré-natal. Mas essa definição do casal é importante que aconteça junto. Eu, inclusive, abro um parênteses aqui para dizer que nós, mulheres, somos sonhadoras, né? Deus nos fez dessa forma e a gente precisa alinhar os nossos sonhos sempre aos sonhos dele para nós. Por isso, esse antes, porque muitas vezes nós sonhamos com algo que no meio do caminho a gente descobre que isso não vai se concretizar. Então, essa é a importância, né, do casal colocar todos esses itens sempre ali aos pés do Senhor para que possa seguir realmente a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Mas voltando ao check-up, né, a decisão de engravidar. A mulher e o homem, nós temos e eles têm alguns exames anuais que devem ser feitos, que a gente chama de check-up anual, da saúde da mulher e da saúde do homem. Mas, como a gente já falou, isso não é uma prática no nosso país. As coisas ficam muito soltas quando se trata de saúde. Então, é importante que nessa decisão, se o check-up não está em dia, que o homem e a mulher procurem os seus especialistas e façam os seus exames. A mulher é o básico que a gente já sabe, que é o Papa Nicolau, o ultrassom de mamas, os exames de sangue, né? E o homem tem os específicos dele também. Isso tudo estando ok, o médico liberando a retirada do método contraceptivo, a mulher pode seguir para, como eu digo, começar a praticar. Mas o que é importante, né? A gente precisa entender que quando nós paramos o método contraceptivo, seja ele o anticoncepcional, o DIU, você não vai engravidar na primeira semana, nem no primeiro mês. A gente precisa alinhar as expectativas. Tem mulheres que é a partir do 3º para o 4º mês que ela engravida. Caso isso não ocorra nesse período, aí acalma o coração, procura um médico, alinha tudo com o médico, porque aí ele vai entender se, diante do que você está vivendo, chegou a hora dele fazer outros exames específicos para a gente ver o que está acontecendo com a sua saúde, para você poder partir para uma gravidez. Mas o que eu costumo dizer, não espere passar do 4º, do 5º mês, porque isso gera uma ansiedade em nós, expectativas, e nós somos muita emoção, né? Muito coração. Então, se você começa a achar que tá tudo bem, você vai deixando entrar em você uma ansiedade, um estresse, uma sensação de que eu não sou capaz, e aí abala toda a questão emocional e aquilo que é simples, algo simples de se resolver, se torna uma situação mais complicada. Verdade. A gente percebeu aqui, então,
que essa questão da saúde, a preparação com o check-up é realmente vital, né? Vital para essa decisão. E eu queria saber de vocês, meninas, como é que foi com vocês? Houve essa preparação ou foi algo mais inesperado? Contem um pouquinho pra gente da maternidade de vocês. Sim, houve uma preparação da Mariana. E eu fiz os exames antes de engravidar. E foi essencial, né? Porque eu tinha algumas vitaminas que eu precisava repor no meu organismo. Então, meu médico já orientou e foi ótimo. Assim. Então, esses exames é de extrema importância assim, para todas as mulheres. Eu também, Bê. Na verdade, tanto eu quanto o Deja, né? Nós fizemos os exames e foi só complementando o que a Má falou, é essencial. Acredito que todas, né, quando entra nessa fase, deveriam fazer. Legal. E só que agora a gente sabe que nem sempre ou quase nunca as coisas acontecem da forma que a gente planeja, né? E a chegada do Gael, ela mostrou muito isso, né, já. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente do seu testemunho. Claro. O meu sonho sempre foi ser mãe. E aí eu e o Deja, a gente sempre conversou muito, né, sobre essa questão de filhos. E aí eu lembro que na conferência do ano passado, do tema Destemida, né, eu orei por algumas mulheres que sonhavam em ser mães. E 2 semanas depois, eu descobri que eu estava grávida. E eu tive uma gestação muito tranquila, meus exames sempre normais, o Gael também se desenvolvendo também super bem. E o meu parto estava previsto para fevereiro. E aí, quando foi no dia 4 de janeiro, eu acordei e eu percebi que tinha algo diferente. Mandei mensagem para o meu médico e aí ele falou, olha, vai para o hospital, lá eles vão fazer um ultrassom, porque eu estava com suspeita de perda de líquido. E aí, chegando no hospital, a médica me examinou e ela falou assim, mãe, sua bolsa está rompida e você está com 3 dedos de dilatação. E quando eu ouvi essas palavras da médica, eu chorei muito. Eu senti muito medo, porque eu não sabia, né, o que estava por vir, né, um bebê prematuro. Eu estava no início do 8º mês. E aí ela falou assim, olha, nós vamos te internar e nós vamos tentar segurar a sua gestação pelo menos mais uns 15 dias. Então eu vou ligar para o seu médico para avisar. E aí, enquanto ela ligava para o médico, eu escutei o Espírito Santo sussurrando no meu ouvido, filha, seja forte. Eu cuidei da sua gestação toda. Confie em mim. E naquele primeiro momento, eu não tinha me ligado que eu já estava vivendo o tema desse ano. Forte. E aí eles me internaram. E aí no dia seguinte, no dia 5 de janeiro, foi o dia perfeito que o Senhor escolheu para o Gael nascer. Eu comecei a ter contrações, entrei em trabalho de parto, Gael nasceu. E aí, pelo fato dele ser prematuro, ele precisou ir para a UTI. E lá ele ficou 33 dias. E foram os 33 dias mais difíceis da minha vida. Quando eu estava no quarto, enquanto ele estava na UTI, eu olhava aquele bercinho, que normalmente fica o bebê lá com os pais, né? E ele não estava. E aí era difícil, todas as vezes que eu entrava na UTI, e para sentir meu filho, eu tinha que esterilizar os meus dedos em álcool em gel. E eu fui pegar o Gael pela primeira vez depois de 12 dias. Quando eu vi aquele monitor apitando o tempo todo, aqueles aparelhos nele para medir a sua frequência cardíaca, a sua saturação. Quando eu via o meu leite passando pela sondinha na boca dele, e todos os dias eu orava para aquela quantidade aumentar. Mas eu acredito que um dos mais difíceis foi eu ir para casa sem ele. Eu cheguei em casa, só com as minhas malas, e aí eu entrei no quarto e ele não estava. Isso foi muito difícil. E aí, todos os dias nós íamos para o hospital. Eu chegava no hospital às 7h30 da manhã, porque eu precisava tirar o leite para ele mamar às 8.
E eu ficava no hospital até 10, 11 horas da noite. E aí todos os dias tinha o boletim médico. E todos os dias eu e o Deja, nós íamos com o nosso estômago em cambalhotas, com medo do que a gente ouvia da pediatra. E foram 33 dias. Mas, mesmo nesses momentos difíceis, eu sempre lembrava que eu tinha um Deus que me garantia que o choro duraria uma noite. Amém. Na verdade, durou 32 noites. Mas que a alegria viria. E a alegria veio. E aí, depois de 33 dias, o Gael teve alta. E o Senhor cuidou dele nos mínimos detalhes. Cuidou de nós, como família. E em nenhum momento ele nos abandonou. E aí, se você perguntar pra mim assim, Jaine, você foi forte todos os dias? E a minha resposta é não. Tinha dias que eu era uma fortaleza. E aí tinha dias que eu não conseguia. E aí esses dias que eu não conseguia ser forte, eu lembrava lá atrás, quando o Espírito Santo falou pra mim, filha, seja forte. E aí eu virava e eu falava, Deus, me perdoa. Porque hoje eu não consigo ser forte. E aí os dias que eu não conseguia ser forte, o Senhor me carregava no colo. E durante esse processo eu aprendi muitas coisas. Que o Senhor, Ele é. E sempre será a minha fonte de força. Nós não somos... Deus sabe que nós não somos fortes. Ele conhece as nossas limitações, Ele sabe do nosso coração. Mas Ele nos faz forte. E durante esses 33 dias o Senhor me fez forte. E eu não sei, às vezes, né? Se tem alguma pessoa, alguma mulher assistindo, passando por algum processo. O Senhor me fez forte. E Ele te fará forte também. E hoje o Gael tá com 5 meses. E ele é o nosso milagre. Amém. E nós nunca vamos nos esquecer daquilo que o Senhor fez. Amém. Amém. Muito lindo ouvir isso. É muito lindo o seu testemunho. A gente sabe que a nossa vida exige muita força, mas o Senhor prometeu que estaria com a gente, né? Sim. E em cada passo do caminho, Ele prometeu que nos fortaleceria. Então é lindo ver isso em ação na sua vida já, ver isso em ação na vida do Gael. É muito gratificante. E Cris, você também teve uma experiência assim, com minha foram parto 3. prematuro, né? 3 experiências. Que uma serviu de alinhamento para as outras, né? O parto prematuro pode acontecer repentinamente, como aconteceu com a Jaine. E no meu primeiro, né, que foi a Sara, eu tinha o que eles chamam, né, de útero juvenil. O meu útero, ele não comportava uma gestação até o último mês. Então, geralmente, do 3º para o 4º mês, em todas as gestações, as crianças encaixavam para nascer. E no exame do toque que o médico fazia, eu tinha uma média de 2 a 3 dedos de dilatação. Então, eu passava a gestação em repouso absoluto, com o uso de medicamentos para inibir o trabalho de parto normal, o parto prematuro, e outras medicações para inibição de contração. E a Sara foi aqui com 35 semanas, eu assistindo um jogo do Corinthians, nem corintiana eu era, a bolsa rompeu e eu fui para o hospital. Mas para minha surpresa, que eu sempre quis o parto normal, quando eu cheguei ao hospital, o médico disse que o meu útero tinha fechado e ela entrou em sofrimento fetal. Eu não tinha como ser induzida para o trabalho de parto normal, que era o que eu gostaria. Porque ele disse que ela tinha risco de ir a óbito durante o parto. Então, passamos para o parto cesárea e ela nasceu também, foi para a UTI. Ela passou pouco tempo na UTI, porque quando eu descobri com 4 meses que tinha risco, eu já tomei um corticoide, que a gente chama, para amadurecimento do pulmão dela,
mas ela ainda teve a hipoglicemia, a dessaturação, que é perda do oxigênio, então ela passou alguns dias na UTI. E realmente, como a Jaine falou, acho que a sensação mais dolorosa para uma mãe é entrar em casa sem seus filhos no braço. Isso é inesquecível, né? É uma sensação muito ruim, né? Porque você cria toda uma expectativa em cima da gestação e não acontece. Você sai grávida e acha que vai voltar com o bebê. Exato, e não volta, né? Então, acho que isso é a parte mais dolorosa do processo que Deus nos permite passar. Né? Porque a gente acredita que tudo é permissão dele, né? Os outros dois, como eu já sabia de todo o meu histórico, então houve todo um preparo. Nasceram prematuros, mas nenhum precisou ficar no hospital, nenhum foi para a UTI e tudo correu muito bem. A do meio foi a que nasceu com o menor tempo, 34 semanas. Uau. E também foi algo assim, cada um tem uma história do cuidado de Deus, né? Mas eu acho que mais uma vez a gente reforça aí essa importância, né, do cuidado da saúde da mulher se conhecer e entender, né, quando algo não vai bem. Porque geralmente quando a mulher entra em trabalho de parto prematuro, ela acorda exatamente como você falou e como eu tive essas duas sensações da Sara e da Miriam. Acordei, sentei e falei, alguma coisa não tá bem em mim hoje. Aí você procura o serviço de saúde e você vê o cuidado de Deus aí em cada detalhe, né? Então, acho que é importante. Nós tivemos o privilégio, né, de ter um trabalho de parto prematuro, mas a gente sabe que tem muitas mulheres que evoluem aí para a questão do aborto, né? E a gente entende hoje que o aborto é uma gestação que ela é gerada até 22 semanas e a criança tem que ter menos de 500 gramas. Então, a gente chama isso de um aborto espontâneo. Aí, quando essa gestação ela evolui para 23 semanas e o feto tem acima de 500 gramas, a gente fala do trabalho de parto prematuro. Entendi. Né? Então, a gente precisa entender bem essa divisão que tem hoje para que a gente não cometa o erro de falar é um aborto a partir de 22 semanas, sendo que esse feto já não é mais um aborto, né? A gente entende que é outras questões. Existem diversos fatores que levam a mulher hoje ao aborto. 40% desses casos não tem uma causa. A gente chama que é aquela mulher que engravidou, tem um atraso menstrual e simplesmente após alguns dias ela tem o sangramento habitual dela, que a gente chama desse aborto espontâneo. E ela nem sequer sabe que tinha um embrião formado ali que simplesmente se perdeu. E logo engravida normalmente e tem uma gestação saudável, normal e segue adiante. Mas a gente também sabe que tem muitos casos que não são assim. Esse aborto espontâneo é o que a gente chama, os médicos chamam, né, de seleção natural. No momento que esse embrião é formado, a gente entende que há alguma, na junção dos seus cromossomos existe alguma coisa que não se encaixa e essa criança, esse embrião, ele vai ser formado com malformações que são incompatíveis com a vida. Então, o nosso próprio corpo, o nosso próprio organismo, ele espera esse embrião. Só que muitas vezes isso acontece num período da gestação que chega às 22 semanas. Então, para a mulher, isso é um processo mais dolorido, né? Emocionalmente falando e fisicamente, porque ela passa por um trabalho de parto prematuro. Ela toma uma medicação para gerar as contrações e eliminar aquele feto. Então, é uma situação muito complicada para a mulher. Então, assim, diante disso, existem milhões de fatores, né? Essas questões cromossômicas, a questão de forma, estrutura do útero, tem vários fatores que aí, se isso acontece mais que 2 abortos, na verdade eles falam em 3, mas hoje com a saúde tão avançada, eles já falam em 2 abortos consecutivos, não um aqui e outro depois de uma gestação, que já se investigue o porquê que essa mulher está tendo esses abortos. Então é importante procurar um médico, é importante investigar e entender aí como que deve se seguir de tratamento, porque emocionalmente para a mulher isso é um processo muito dolorido. Para o casal mas para a mulher é mais. Por isso que a importância de as mulheres que têm a dificuldade de engravidar,
ou que está tendo esses abortos, que a gente chama abortos consecutivos, que o esposo esteja ao lado dela em todo o tempo, que se converse sobre isso todo o tempo. Sim, eu acho que esse assunto, ele chega naquela questão de que ser forte envolve muito mais do que o fim do caminho. Mas muitas vezes é na jornada que a gente vai precisando dessa força, de ser forte. Eu acho que o seu testemunho cabe muito bem aqui, né, Má? Você compartilha com a gente? Sim. Nós planejamos nossa segunda gestação, agosto de 2021. Eu fiz todos os exames, tomei as minhas vitaminas e o meu médico falou que eu já estava pronta para a minha segunda gestação. E ali, depois de 2 meses, eu engravidei. E foi alegria, né? Eu descobri com 5 semanas, então foi a maior alegria. Foi rápido, né? E eu comecei a notar que essa segunda gestação estava diferente da primeira. Então, depois de 1 semana que eu descobri que eu estava grávida, 1 semana certinho, eu comecei a ter um leve sangramento. E eu falei pro Du, a gente precisa ir pro pronto-socorro porque não tá certo essa coloração do que está acontecendo comigo. Não está certo esse sangramento na gestação, principalmente no início. Então nós corremos no PS, fizemos ultrassom, nós vimos o bebê, estava com batimento, estava tudo certo. A moça, né, nos orientou, a doutora nos orientou, viu, falou que estava tudo bem. Não sabia a razão do que teve aquele sangramento. Aí no final da ultrassom ela disse: mãe, eu já ia encerrar, mas eu tô vendo um descolamento que você tem bem fininho, mas você tem um descolamento. O descolamento é um líquido entre o meu saco gestacional e entre o útero. Mas ela falou: mãe, várias mulheres acontecem isso, mas fica de alerta, conversa com o seu GO e fica de alerta. Ela não me deixou preocupada, ela falou que estava tudo bem, mas que a gente precisava ficar de olho. Depois eu liguei para o meu médico, ele falou: Marcele, então fique em repouso, mas eu quero te ver na terça. Então de sábado até terça eu fiquei em repouso. E ele falou: eu quero te ver. Quando eu retornei com ele falou: quero fazer novos exames, mas agora com a minha equipe. Vem no hospital que eu trabalho com a minha equipe para que a gente investigue melhor o que está acontecendo. Então, depois de 10 dias, eu fiz o ultrassom e o médico iniciou e estava tudo bem. Nós ouvimos o batimento, nós víamos o embrião e ficamos super felizes, né? E também, no final dessa ultrassom, quando ele foi ver, fazer a marcação do tamanho do meu saco gestacional, ele ficou mais 10 minutos ali contando. E eu já estava, né, com medo. Eu falei: doutor, lá no pronto-socorro falou que eu estava com descolamento. Está acontecendo isso mesmo? Ele falou: sim, tem um descolamento, mas não é nada grave. Mas esse não é o problema. O problema é que o seu saco gestacional não está compatível ao tamanho normal. Aí eu comecei a fazer perguntas para ele, ele falou: não, vai com o doutor Lucas, que ele vai te explicar melhor. Acabamos o ultrassom ali. E depois de 2 horas, naquela angústia, gente, pesquisando em Google, misericórdia, Jesus, pesquisando o que podia acontecer. E 2 horas foram 2 meses, assim, para o meu doutor chegar. Então ele me atendeu, o meu doutor me atendeu. Começou a realmente ver o exame e falou para mim. E o Du estava também. E ele falou: Marcele, Eduardo, sua gestação ela tem muitos problemas. E um deles é que o saco gestacional está muito pequenininho. E eu falei: doutor,
O que vai acontecer? O que pode acontecer? Qual vitamina? O que a gente precisa fazer? E ele falou, dentro de 15 dias, você vai perder o seu bebê. Ali o chão abriu, né? Porque eu super saudável. Da Mariana eu não tive problema nenhum. Meu chão abriu, comecei a chorar. Falei, doutor, como assim? Me ajuda. E eu estava vivendo o tema da conferência 2022. Ser forte. E ali o chão abriu. O Du começou a conversar com o Dr. Lucas. Doutor, o que a gente pode fazer? E ele falou, cuida dela. É o que você vai poder fazer. Então a gente saiu, resumidamente, a gente saiu da sala. A gente realmente pegou o carro e não tinha palavras dentro do carro. E eu falei, Deus pode todas as coisas, Senhor, esteja comigo, faça um milagre, me ajude, nos ajude a enfrentar esse momento. Porque o que eu tinha medo era de como seria. Eu estava vulnerável a um desconhecido. Eu não sabia o que ia acontecer com o meu corpo. Eu não sabia o que ia acontecer emocionalmente, porque nós já estávamos no luto ainda do meu sogro, então estava tudo ainda muito delicado. Então nós estávamos ainda naquele momento do consolo do Senhor e um baque emocional. Dessa forma, novamente, que eu ia perder meu bebê em 15 dias, eu não sabia o que ia acontecer. Emocionalmente, eu tinha medo do meu físico. Nem o tanto emocional eu estava preocupada naquele momento, mas a questão do físico. Como seria? E meu médico me explicou tudo direitinho. Porém, passamos os 15 dias. E eu falei, doutor, eu não perdi ainda. Ele falou, faz um outro ultrassom nessa clínica que eu vou te passar para ver o que está acontecendo. Fiz o ultrassom. E quando a gente vê, né, a gente já vê que tem um pulsar ali. E estava o Du do meu lado, estava a Mariana. E nesse ultrassom não tinha mais o pulsar. Então, o doutor estava vendo realmente que estava alguma coisa errada. Então, meu bebê já tinha, enfim, eu já estava abortando naquele momento. Então, a gente viu pela última vez, né? O ultrassom foi muito dolorido. E ali o médico, eu falei, doutor, cadê o batimento do meu bebê? Você tá quieto, me fala o que tá acontecendo. Ele falou, Marcele, infelizmente, você perdeu o seu bebê. E ali, o ultrassom mais difícil da minha vida, né? Porque ver, e foi muito difícil. Tive que ser forte em Deus, pedir força para Ele. E a gente saiu. Depois, eu só estava realmente esperando o que poderia acontecer. Então, essa ultrassom foi segunda 1h da tarde. Segunda à noite eu já estava com muito sangramento. E ali foi muito difícil, até esse expelir foi mais 4 dias. E realmente quando eu expeli, foi muito difícil, muito doloroso. E eu perguntava assim, por quê? Né? Por que eu tinha que passar por isso? E veio um sussurrar, realmente, do Espírito Santo para mim, me lembrando quando Jesus se atrasou para ver Lázaro. E Lázaro já tinha morrido. Porém, Jesus sabia que ia ter o milagre. Mas Jesus decide chorar com aquelas irmãs, consolando elas. Mesmo Jesus sabendo do milagre em poucos minutos, em poucas horas, Jesus decidiu chorar. E ali foi onde eu fui totalmente fortalecida pelo Senhor. Ele disse para mim, eu sei do teu futuro, mas hoje eu decido chorar com você agora. Eu não desprezo a sua dor, eu não desprezo o que você está passando, um momento emocional, um momento físico. Eu não desprezo o que você está passando, eu estou aqui. Então ali foi
como se realmente eu fui abraçada por Jesus e encontrei força para prosseguir. Não sei, né, do meu futuro, não sei. Eu só espero o meu milagre chegar. Amém. Não sei de qual forma, não sei o que Deus tem para mim. O que eu sei é que Ele chora. Ele chora conosco, Ele está conosco. E essa mensagem que eu quero deixar para o coração de todas vocês. Não é porque o Senhor sabe do nosso futuro, é que Ele não se importa com o nosso momento. Ele sabia do aborto, Ele sabia de tudo isso, Ele sabia de tudo que eu ia passar, mas Ele esteve comigo em todo tempo, como as irmãs de Lázaro sentiram o amor de Jesus e o consolo de Jesus. Então, eu espero o meu milagre chegar, eu espero que o Senhor está no controle de todas as coisas, e o mais lindo é que Ele se importa, é isso. É isso. Ele se importa, Ele pode, Ele faz milagres, e eu creio muito nisso. Recentemente a gente viveu esse milagre na nossa família, então a gente pode testemunhar sobre isso. E eu sei que não é fácil passar pelo que você passou, Mai, que você teve que ser realmente muito forte, mas que você foi fortalecida por Ele. E que Ele vai continuar te fortalecendo todo o tempo, né? Então, obrigada por compartilharem, meninas. Foram 2 testemunhos lindos, poderosos, mas também diferentes entre si, né? A Já compartilhou um pouco a respeito do resultado e de fato do milagre chegando, né? E a Má da jornada até esse milagre, né? Então, eu sei que podem ter mulheres que estão nessa jornada, que estão caminhando até esse milagre chegar. Então, para a gente finalizar a crise, eu queria que você desse uma palavra àquelas que a gente chama de tentantes, né? Exato. A gente pôde presenciar 2 testemunhos totalmente diferentes, né? Como você falou, mas que todo o processo gera aquilo que a gente tem falado, né? A questão emocional da mulher, né? E eu costumo muito fazer uma analogia com Deus, como Ele nos formou. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. Então, mostra como nós somos a semelhança dele na formação daquilo que ele nos fez. E quando um desses itens do nosso corpo sai do equilíbrio, que geralmente vem pelas emoções, alguma coisa fica deficitária, né? Ou o corpo fica doente, ou a alma fica doente, muitas vezes o espírito, né? Para nós que somos servas do Deus vivo, às vezes a dor, em algumas mulheres, ao invés de aproximar, afasta daquela vida devocional, daquela vida diária com Deus, e as coisas saem do equilíbrio. Eu deixo para nós mulheres aqui hoje Romanos 8, do 1 ao 6, onde ele diz que não há mais nenhuma condenação sobre nós, né? Que não há culpa, porque muitas mulheres se sentem culpadas por não conseguir engravidar, muitas mulheres se sentem culpadas por não conseguir sustentar uma gestação. Isso gera dor, sofrimento, gera amargura, sensação de incapacidade. Então, eu acho que para nós mulheres, né, e para aquelas tentantes, como você disse, fica isso. Não há culpa sobre nós. Ele levou todas as culpas. Amém. Então, nosso papel é cuidar do nosso físico, cuidar do nosso emocional, procurar ajuda dos especialistas, mas principalmente o tripé que nos sustenta: oração, jejum e palavra. Amém. Então, quando nós somos fortes nele, nesse sentido, todo o processo, como o da Má, mesmo com a dor, ele chora conosco e fica mais leve. A gente sabe que ele está ali. Então, eu deixo para nós mulheres essa meditação aí em Romanos. E hoje é dia de que todas nós entrarmos naquele quartinho cheio de quinquilharia que a gente guarda de emoções, sentimentos, palavras proferidas, medos, pôr para fora e permitir que o Senhor nos cure. Porque destemidas nós somos, né? Você foi. Você viveu o tema forte, mas se manteve destemida mesmo nos dias que você não se achava forte. Então, em Deus nós podemos continuar sendo destemidas e fortes. Sermos fortes, é isso.
Amém, meninas. Amém. Muito obrigada. Amém. Obrigada por esse tempo juntas. Eu ainda não sou mãe, mas eu aprendi e aprendo muito com todas vocês. Obrigada por esse tempo. E a vocês, meninas que estão nos assistindo em casa, o que a gente queria deixar claro com essa Masterclass é que você é tecida em maravilhas. Você foi criada por Deus de forma especial e admirável. E Ele é um Deus forte, mas também é um Deus que nos faz fortes nele. Amém? Que Deus abençoe você. Amém. Amém.